Boa tarde, estimados. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Podcast Live. Nós hoje temos como tema os desafios da juventude angolana na atualidade, entre sonho, realidade e propósito. Temos como convidado o nosso irmão Batista, do projeto Ganhar a União Palma, vice-coordenador do projeto Life, estudante do curso de Relação Internacional. E hoje nós estaremos abordando sobre os desafios da juventude angolana na atualidade, entre sonhos, realidades e propósito. Para começarmos, nós gostaria de fazer a primeira pergunta para o nosso debate de hoje. Angola tem uma população jovem dominante, como isso pode ser uma força para o nosso país? Boa tarde a todos, boa tarde, Milton. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo a todos. Bom, na verdade, essa é uma questão muito pertinente a ser abordada atualmente. A nossa juventude angolana e o seu desempenho na sociedade atual. Antes ainda de tocar nesse assunto, era necessário nós conhecermos realmente o que é que a juventude angolana vive e como tem sido a sociedade angolana através desta juventude em termos de economia, educação e muitas outras esferas a nível da sociedade. Então, é necessário a gente entender que um país, na verdade, constrói-se com um pilar muito forte. E este pilar é baseado na força da juventude. E a juventude tem um papel muito importante no desenvolvimento e em várias outras áreas da sociedade. Porque, dizia Platão, uma sociedade que a juventude não é acolhida, é perdida. Então, numa sociedade que se constrói com uma idade avançada, com canseira, a canseira não permite que as pessoas produzam e desenvolvam. Então, olhando para a realidade de Angola, nós conseguimos entender que a nossa juventude é uma juventude esforçada, mas muitas vezes também não encontra meios para poder contribuir de uma forma profunda e ativa como a realidade de outros países. Me refiro como a Austrália em 1896, me refiro a outros países que tiveram uma grande transformação a nível tecnológico e a nível econômico e social, por conta do avanço que os governantes, os líderes, investiram para a sociedade, para a juventude, neste caso, na sociedade, o que é de vasta importância. Mas nós, de alguma forma, contribuímos. Existem atualmente muitos jovens empreendedores que, de alguma forma, têm feito muito para alavancar o sistema econômico de Angola e têm vivido experiências de muitos desafios, mas de forma nenhuma param. Continuam avançando, a fazerem os seus projetos, a criarem investimentos, a albergarem mais pessoas em áreas de emprego, e é muito importante. Então, acredito que a nossa juventude tem sim, diante de muitas dificuldades e problemas, tem conseguido cumprir com o seu objetivo, não na sua maioria, mas em uma parcela. Então, consegue sim acudir a algumas outras áreas a nível da sociedade para a visão juvenil. Nós temos nosso país é um país que tem um número de jovens dominante, mas será que há pouca aposta na juventude? Por que hoje nós temos dificuldade de acesso, os jovens têm dificuldade de acesso a empregos dignos? É verdade. Hoje se vive uma grande dificuldade. Esta dificuldade é as pessoas serem inseridas ao mercado ativo em termos econômicos e comerciais. Por quê? Porque nós encontramos dificuldades, e o que são dificuldades, para nós aqui desmistificarmos esses termos que podem nos guiar a ter uma visão ideal sobre o que nós queremos aqui falar. A dificuldade são impasses, são problemas, e esses problemas elas podem ser conjunturais, mas na nossa realidade nós encontramos problemas estruturais. E esses problemas têm afetado de forma muito profunda, isto em questões de educação,
em questões de saúde, em questões de alimentação. Então, de alguma forma, essas dificuldades elas fazem com que muita gente não consiga se formar, muita gente não consiga ser assimilada tal como queria. Então, nós é que vamos encontrar aquelas barreiras de que a pessoa não vai encontrar muitas vezes no mercado atual em Angola, através do curso que foi formado, que se formou, um espaço para poder fazer com que ele seja visível em tal mercado. Então, ainda há muitas áreas de formação cá no nosso país que de alguma forma limitam-nos para agregarmos de forma positiva e fazermos com que a diversificação seja possível, porque nós temos visto que as pessoas têm investido muito mais em áreas comerciais, vendas, muita gente licenciada, mas não consegue entrar ou engrenar para áreas afins, nesse caso, que foram formados. Outras pessoas vão para a área militar, mesmo sem ter a formação militar, e vão lá e vão aprendendo e muito mais. Mas eles tiveram 5 anos de universidade e eles formaram-se para outras coisas. Há pessoas que formaram-se em medicina, mas depois tiveram que trocar de curso porque pronto, sentiram que de alguma forma não conseguiriam se encaixar ou não estavam a ser encaixados nesta área. Mudaram, outros foram para contabilidade e finança, por exemplo. Já tive vários colegas que deixaram relações internacionais para fazerem contabilidade, porque viram que de alguma forma o mercado está mais favorecível para esta área. Então, ainda é muito complicado. Existem vários impasses estruturais. Se nós tivéssemos uma política que albergasse um pouco mais a visão estrutural, a visão acadêmica direcionada, porque a nossa visão acadêmica é muito limitada, é simplesmente para a titularidade. Nós nos formamos para termos um título e sermos tidos como estudante disso, daquilo, ou formado de, e não temos assim uma profissão tácita, e nós temos algo muito superficial. E é normal então na sociedade angolana ver jovens que são mais comentadores do que profissionais, no caso. Então é isso. Nós temos muitos quadros, muitos jovens quadros formados na Inglaterra, em Portugal, mas quando chegam aqui no mercado angolano eles não conseguem emprego. Por que é que temos muitos jovens com formação, mas estão desempregados ou subempregados? Será que a oferta aqui no nosso mercado, ou há nepotismo na questão das vagas? Isso acontece, realmente acontece, mas não acontece com todos. Há algumas pessoas, por acaso, que formam-se fora e quando regressam para Angola conseguem enquadrar-se para uma área de serviço. Outras conseguem desenvolver negócios através das experiências que conseguiram adquirir. Mas ainda assim é muito complicado, porque a visão que deveria se ter sobre a imigração seria de as pessoas saírem para formarem-se, para agregarem valores ao seu país. Mas no que nós temos visto é que muita gente, por conta dos impasses, por conta dos problemas que muitas vezes se vive cá em Angola, problemas básicos, eles preferem continuar nos países em que foram formados e trabalhar para aquelas pessoas, trabalhar para o país em que formou ele, e sem nenhuma vontade de voltar à pátria. Então, isto já é um problema muito profundo que de alguma forma afeta a qualidade de vida da pessoa que já formou-se e já conheceu uma nova realidade e que está acostumada ou acostumou-se com aquela realidade. Então, não vê um mercado tão abrangente ou um mercado que, dependendo da formação que ele fez, não consegue aplicar neste país e não vê uma saída que lhe permita exercer com profundidade aquilo que ele aprendeu. E é muito difícil, é uma dor profunda que a pessoa talvez possa sentir e a pessoa não sabe como vai investir num país que tem problemas muito básicos que lhe faça dispendiar valores, muitos recursos e que numa outra realidade social não seria vivenciada. Então é muito difícil uma pessoa formar-se num país
e voltar aqui e trabalhar numa empresa que ele não consiga exercer aquilo que ele foi estudando durante muito tempo. 5 anos, 6 anos, 4 anos, muitos preferem ficar por lá. Irmão Batista, será que atualmente a educação em Angola está realmente preparando os jovens para o mundo de trabalho? Será que não há déficit na nossa educação? Na formação, nesse caso? É verdade. É verdade. É muito profundo também responder sobre isso, porque a nossa educação é uma educação que, vamos lá, antigamente o povo angolano, antes da chegada dos portugueses, já vivia civilizações, já vivia reinos, havia uma sociedade organizada, eles viviam em tribos e o conhecimento era passado de uma forma profunda, de uma forma clara. E esta educação permitia que a sociedade vivia de forma tranquila e com respeito, onde a moralidade era conservada e preservada. E a juventude, acredito que não buscava subterfúgio para autossustentar-se, porque já tinha uma base. Então, nós atualmente vemos uma educação meio que tímida, porque há conteúdos que nós ainda estudamos e duvidamos. Muitas vezes duvidamos de muitos professores também. Até de livros que são nossos nós duvidamos. E nós vemos que a credibilidade que poderíamos dar para os recursos que temos para a educação, me refiro à educação acadêmica, ainda é muito tímida. Mas temos a educação familiar que de alguma forma tem sustentado algumas pessoas. Outras, por algumas circunstâncias da vida, acabam por engrenar para áreas que poderiam, por acaso, afetar o equilíbrio social e o equilíbrio familiar. Porque nós vamos olhar, por exemplo, o Saramago havia dito que a fome é obscena. Então, quando nós encaramos uma sociedade que pode até ter educação, pode até ter uma base familiar, mas se não tiver alimentação, a pessoa vai procurar formas de saciar a fome. E existem atualmente muitas formas de saciar a fome. E esta, por acaso, podemos aqui destacar a prostituição. Atualmente nós encontramos na nossa juventude pessoas a responderem positivamente para a prostituição, algo que não é moralmente aceito. Pessoas que engrenam para a área da delinquência. Então, você vai em zonas de Angola, daqui do nosso país, e você vai ver que é complicado andar por lá de forma tranquila, então você vai ter que se proteger. Nos outros países também existem sim pessoas miliantes. Sim, existem, mas tudo isso tem uma consequência, ou tem uma causa no caso. E as coisas mais profundas a serem partilhadas ou aprofundadas são as consequências, ou as causas nesse caso, para poder olharmos e como defendermos e como colmatarmos essas consequências. Então as causas são essenciais. O que está na causa disso, da fragilidade da educação em Angola, é a questão social. Nós não temos uma alimentação condigna, as pessoas têm feito sacrifícios muito duros para poder ter uma alimentação, e outros que ainda preservam um pouco a moral, muito por conta do cristianismo, por conta da educação familiar. Então são pessoas mais conservadoras que não engrenam para a área da delinquência, não engrenam para a área do furto, mas elas preservam-se e olham como subterfúgio aquela esperança, porque têm na verdade um sonho, uma perspectiva de vida. E mais adiante ainda podemos falar muito sobre a perspectiva de vida ou projeto de vida. Então é complicado numa sociedade que deveria ter muito para poder subsistir diante de algumas adversidades e não consegue. E a juventude vai engrenando para as outras áreas porque precisa se sustentar, autossustentar. Atualmente nós temos vivenciado assaltos, roubos, muitos crimes, porque as pessoas procuram forma de ganhar dinheiro, como não encontram também espaço para fazerem ou aplicar. Então nós temos jovens que têm por acaso muitas habilidades. Há jovens que de alguma forma eles olham para um carro, eles sabem como abrir o carro e tirar a placa do carro. E é como se fosse uma tecnologia que eles já tivessem emanado da própria alma, eles conseguem tirar aquilo. Imagina se aquela experiência fosse aplicada para uma outra área
a nível da tecnologia, a nível da mecânica e muito mais, poderíamos ter uma grande vantagem. E, infelizmente, porque muitos sentem-se que não têm espaço, não têm abertura, não são olhados, tidos nem achados. Então, engrenam para estas áreas, para o que é triste. No meu processo de formação na academia, incentivado pelo meu irmão mais velho, normalmente nos nossos tutores, para quem algumas pessoas tutores dizem para eles que têm formações que têm mais saída no mercado angolano. Eu gostaria de perguntar ao irmão Batista que tipo de formação tem mais impacto na empregabilidade hoje em Angola, porque muitas das vezes nossos tutores nos incentivam a dizer não, faz essa formação porque aqui em Angola tem mais saída. Hoje em dia disse que contabilidade tem mais saída. Não sei qual é a perspectiva do irmão Batista, qual a formação que tem mais impacto? O link, porque, Hamilton, existe muita gente que formou-se, são pessoas que têm, na verdade, um domínio forte naquilo que se formaram cá no nosso país, mas de alguma forma eles não encontraram espaço para poderem estar e aplicar o que se formaram, na verdade. Então, existem algumas áreas que estão a dominar o mercado angolano e a contabilidade é uma delas, porque muitas empresas estão a surgir e há quem diga a gente está a apertar e precisa de contabilistas e tudo mais para fazerem fechos de contas e muito mais. Então, é na verdade um pensamento lógico de que a contabilidade, ou seja, a área da contabilidade tem sido uma das áreas muito mais procuradas, mas isso não é uma vantagem. Isso é uma desvantagem, porque uma sociedade em que apenas alguns engenheiros, contabilistas, juristas, que não na sua maioria também, conseguem ter mais espaço, enfermeiros ou médicos, mas não é assim um trabalho que a pessoa se responder diria que não, esse é o trabalho dos meus sonhos. Então as pessoas têm sonhos, as pessoas têm perspectivas de vida e muitas delas são frustradas porque o mercado em si favorece para alguns e desfavorece para os outros. Eu poderia me formar se calhar em mecânica industrial, talvez, mas se eu não tivesse alguém que me pudesse ajudar ou fazer-me direcionar para um determinado sítio e trabalhar e começar a exercer a minha função, ficaria com o diploma em casa. Outros até pela força e vontade que têm de fazerem alguma coisa para o país, vão criando projetos, vão escrevendo e levando para algumas pessoas para poderem abrir canais e fazerem com que aquilo que eles programaram seja realizado ou concretizado. Então, mas mesmo assim, Hamilton, mesmo assim ainda pessoas conseguem olhar para esta realidade com muita dor, porque não conseguem de alguma forma, através da sua formação, naturalmente terem um emprego, não só no Estado, porque aqui a nossa visão não deve ser que o Estado deve domar o mercado todo. Existem as privadas, existem as organizações, as ONGs, em que muita gente também poderia estar a trabalhar em alguma determinada área, dependendo da sua formação. Mas então, esse problema não é um problema que nós deveríamos mais viver, nós deveríamos ter mais abertura, a juventude poderia ter mais espaço para poder exercer aquilo que na verdade formou-se. Temos muitos formados, há pessoas que desistiram. Olha, tem muita gente, Hamilton, que está a trabalhar em áreas de limpeza, só porque precisam de alguma forma sustentar, uns porque têm família, e aquela motivação que faz os jovens irem atrás do emprego, que é não viverem mais as realidades que os pais já viveram, a realidade dura e sofrida, para conseguir sustentar, dar formação, custear a universidade. Então, há jovens que, de alguma forma, preferem tangir-se daquele sonho de que os pais já sofreram, então preciso dar o meu melhor para fazer com que as coisas sejam diferentes para a minha família. E esta tem sido a motivação de muitos jovens, mesmo diante de um mercado que não alberga todos. Então, muitos têm, de alguma forma, procurado sair deste quadro de isenção ou exclusão social para se fazerem presente a nível da sociedade. Por falta de oportunidade no nosso país, muitos jovens têm aderido ao álcool, às drogas, à prostituição. Hoje temos um número elevado de jovens no álcool
E aqui nós gostaríamos de, irmão Batista, a saúde mental da juventude não tem sido negligenciada. Como podemos abordar sobre isso? Muitos jovens hoje angolanos no álcool, nas drogas. É verdade, é verdade. Atualmente temos visto a nossa sociedade, ou a área juvenil, mais banhada pelos vícios, pelo álcool e muitas outras dependências. Porque é aquilo que nós temos dito, a fome é obscena. E tem um ditado que se diz sempre, algumas palavras que se dizem por aí, que a mente vazia é a oficina de Satanás. Então, quando numa sociedade nós não temos ocupação, nós não somos tidos nem achados, nós procuramos caminhos e a mente do homem é vaga. A mente do homem é vaga, o homem vai pensando coisas, vai criando planos. Mas estes planos, Hamilton, não são baseados naquilo que é o sentimento do bem-estar. Porque quando o estômago não está bem, quando a realidade social não é agradável, não cria circunstância para planos, para projetos, para inovação, para desenvolvimento, então a única inclinação que a pessoa vê é aquilo que a carne mais se deleita, que são os prazeres, os deleites, as vontades do mundo, ou seja, as vontades do vício. As pessoas vão procurando álcool para, de alguma forma, dizem para... Qual a palavra que eles dizem? Eles dizem para abater a mágoa, para esquecer a dor, para esquecer aquele sentimento de fracasso. Há pessoas que não conseguem lidar porque muito lutaram, deram no duro, sofreram, mas não conseguiram adquirir nenhum lucro, não conseguiram ter um autossustento através da luta que tiveram. Então sentem que de alguma forma têm que tirar esta mágoa, dando um copo, e este copo vai sendo outro, e aí as pessoas vão tornando-se alcoólatras mesmo. E depois torna-se algo normal para a sociedade. Nós atualmente vemos que jovens que não bebem são jovens que também, de alguma forma, em alguns espaços sociais da parte do juvenil, são desprezados. Você não bebe, não bebes por quê? Você não bebe, o quê? Tem que beber, tem que beber. Por quê? Porque de alguma forma eles sentem que aqui já não tem mais solução, porque muitos já esqueceram a esperança, vivem desesperançosos, outros levaram a bebida como estilo de vida, e não só a bebida, outros vícios também. Então, só para ocuparem-se, e do pouco ainda que gastam, porque a moralidade foi menosprezada, então criam vícios, continuam nessa vida mesmo. E você vê jovens bem posicionados, de alguma forma, outros até são juristas, têm um bom perfil, mas eles, quando vão despindo-se das vestes de jurista, despindo da veste de bom contabilista, eles entram em álcool e vão beber de forma tranquila, porque já levaram também este vício. E a sociedade, como eles dizem, a sociedade está assim. Eu não vou mudar o país, como se diz, mas nós conseguimos sim mudar o país. O país somos nós, a juventude, somos nós que vamos alavancar este país para um porto, se por acaso nós, de forma individual também, procurarmos meios para podermos investir, ajudarmos as nossas comunidades, criando grupos de apoio, grupos de ajuda, porque a nossa moralidade foi mesmo esquecida. E este é um ponto que nós, na verdade, não poderemos esquecer. Não poderemos esquecer nunca que, em algum tempo da sociedade angolana, esqueceu-se da moralidade. E a juventude está sendo afetada por isso. E nós precisamos, de alguma forma, olhar para isso como uma questão urgente e emergente. É uma mentalidade que pode guiar o futuro deste país. E esse futuro não é formado por velhos, é formado por jovens. Então, a nossa juventude precisa ser acolhida. E há muitos jovens que precisam ter mesmo acompanhamentos. Porque se a igreja deixar de fazer o seu papel, se as organizações não governamentais deixarem de fazer o seu papel, nós teremos uma sociedade mais decadente que nós já conseguimos notar atualmente. Então é um desafio muito forte. Atualmente nós vemos muitos jovens que usam aquela canção "Deixa a vida me levar". E hoje agora nós queremos entrar nesse momento para falarmos sobre sonho e propósito.
O que significa ter um propósito de vida na juventude? O que significa ter um propósito de vida na juventude? Porque muitos jovens só vivem por viver, não têm uma agenda, não têm um plano de vida, não têm uma vida com propósito. É que eu gostaria de ouvir. Ok, é verdade. Agenda, propósito, plano, visão para a vida. Definir propósito é o mesmo que dizer que ninguém pode viver sem saber para que vive. Ninguém pode existir sem saber para que existe. Então, a nossa existência nos sobrepõe a um propósito. Então, se nós não conseguirmos olhar para esta palavra como um tom forte e gritante para a nossa consciência, o nosso despertar, nós não conseguiremos, na verdade, encontrar fontes suficientes para podermos saber aonde saímos e para onde vamos. Porque o propósito é ter a noção real daquilo de quem fomos e para onde a gente vai. Então é necessário conhecermos realmente o que é este tema. O propósito é saber por que existimos e por que somos e para onde a gente vai, mesmo diante das situações adversas. Porque quando se tem propósito, não se espera simplesmente um mar de rosas, porque mar de rosas na verdade não existe em todas as realidades a nível internacional, a nível dos países, dos outros mundos. Existem dificuldades, mas o propósito é algo que vai guiar o pensamento, ou o comportamento, a atitude, a visão, o estilo de vida das pessoas. Porque quando se tem propósito, se tem uma esperança, se acredita em alguma coisa, se tem um plano. Então, o propósito vai albergar um conjunto de criações idealistas, futuristas, que farão com que a pessoa não viva a sorte da vida, mesmo diante de muitas questões, de muitos vícios, diante de políticas que não favorecem alguns, mesmo diante de uma economia que não alberga muitas pessoas a nível da sociedade, mesmo diante dos sofrimentos acadêmicos que temos enfrentado, de táxi e muito mais. Nós temos pessoas que conseguiram terminar e não desistiram. Procuraram formas de terminar a universidade porque têm um propósito. O meu propósito é terminar a universidade e chegar até aquele nível. Depois daquele nível eu vou fazer aquilo, depois daquilo eu vou fazer aquilo, até eu conseguir na verdade aquilo, porque o propósito de vida não para, o propósito de vida é contínuo. Até que a pessoa morra, a pessoa tem sempre um propósito. E o propósito é continuar a atingir níveis que vai sendo traçado. Então, nós estamos a falar de uma mente que não vai se deleitar naquilo que são as vaidades aparentes. Ela apenas vai olhar e firmar-se naquilo que tem como plano de vida, que é o propósito. Então, Hamilton, vejamos, se nós não tivermos um propósito, nós não temos nada para oferecer. E quem não vive para servir, não serve para viver. Então, só se serve para viver pessoas que têm propósito. Aquelas pessoas que servem de alguma forma, e esses propósitos que a gente vai criando não vão simplesmente beneficiando a nós e as nossas famílias. Há outras pessoas que nós não pensamos. Há muita gente que, através de uma ideia que tu criares agora, poderão se beneficiar com o emprego e muito mais. E se a nossa sociedade não tiver este pensamento de agregarmos para os nossos outros irmãos que de alguma forma não conseguiram pensar tal como nós, por alguma razão, porque tem sempre alguma razão, então nós poderemos entender que o nosso propósito não será simplesmente para limitar a nossa vida, a nossa realização, mas para a realização de muitas pessoas também. O que hoje muitos jovens dizem que há um adágio que diz que o país tem dono. E como equilibrar o desejo de contribuir para o país diante dessa realidade dura do desemprego? Porque as pessoas querem, há jovens sonhadores, jovens talentosos, mas não há oportunidade, não há apoio para que eles possam desenvolver os seus projetos. Podemos até ter sonhos, somos formados, mas não há apoio. Como lidar com essa situação no nosso país? Temos tanto quadro qualificados, mas não há oportunidade, não há apoio, e os concursos públicos
que temos muitas das vezes não são, disse que não são justos. O que é que tem a dizer acerca dos concursos públicos que são feitos para... Muitos jovens sonham, em Angola, os jovens sonham ingressar na AGT, na Sonangol, mas muitas das vezes os concursos públicos são esses que muitas das pessoas dizem que não são justos, não são reais. Como lidar? É difícil, é mesmo difícil. Olha, Hamilton, eu várias vezes ouvi e algumas vezes também já falei, fui refém dessa expressão: o país tem dono. Eu muitas vezes também já disse isso: o país tem dono. É aquela, você encontra-se com um amigo, ele diz: bro, o país tem dono. Você pode fazer e desfazer, o país já tem dono, nós já não vamos a lugar algum. É como se fosse uma expressão à desistência, uma expressão ao abandono daquilo que pode ser uma esperança, um futuro, mas esse futuro não pode ser simplesmente baseado na função pública, Milton, porque atualmente nós temos visto jovens. Olha, lança agora um concurso público da AGT, ou então para o Ministério do Interior. Muita gente vai fazer a candidatura porque, entende que o trabalho no Estado é um trabalho que vai lhe levar a vida toda. E ele a vida toda vai servir ao Estado e vai estar bem, porque a nossa sociedade é uma sociedade que, através das circunstâncias, virou imediatista. Porque as nossas circunstâncias não nos ditam uma outra coisa senão uma emergência inteira e obter. E porque nós sentimos que o sofrimento, diante das outras realidades que temos visto a nível das tecnologias, então nós olhamos pessoas de outros países a fazerem algumas coisas que nós também gostaríamos de fazer. Porque a internet nos permite nós olharmos a realidade de outros países. E isso, dentro de nós, não vai gerar um sentimento mais apaziguado, mais calmo. Pode para algumas pessoas, mas para outras pessoas vão sentir que de alguma forma tem que ter já também aquela realidade, que tem que fazer alguma coisa. E nós vimos casos de pessoas, por exemplo, nas redes sociais, que noutros países que venderam o dedo, outros venderam até os rins para obterem um iPhone 17. Eu vi recentemente no Facebook um jovem, não sei de que país era, mas ele vendeu os rins para ter um iPhone 17 Pro Max. E você olha para como é que a sociedade angolana ou africana olha para o que é valor, olha o que é dignidade, porque a pessoa foi vender o rim para obter um iPhone. E então, olhando para as outras realidades de países mais avançados, este é o grande problema da comparação, que nós também não poderíamos estar a fazer sem conhecermos realidades e o sofrimento que os outros países viveram para chegarem até onde estão. Porque todos os países tiveram um passado sofrido e nenhum país chegou a ser país extremamente desenvolvido com um histórico de vitória. Só de vitória, não teve frustração, não teve desequilíbrio social. Não, teve sim. Então, o país já tem dono, é uma expressão da dor profunda. E nós não poderíamos olhar isso de uma forma muito normal, porque as pessoas estão a clamar de alguma forma com essa expressão. Aí eu posso dar no duro, eu posso me formar, mas se o dono do país não me olhar, eu não sou ninguém, não vou fazer nada. Então é um clamor à desistência, é um clamor à desistência e ao conformismo, porque a pessoa de algum tempo para o outro, como dizem, o táxi subiu, né, e o povo vai se acostumando. Ou seja, o valor do táxi, nós pagávamos antigamente 150, depois 150 vai subir para 200, 300, e o povo vai se acostumando. Quer dizer, então nós olhamos para o povo como sendo um povo frágil, que não tem voz, que não consegue discutir pelos seus direitos, que não é ouvido. Então, por isso é que o país tem dono. Mas o país somos nós. O país somos nós. Ainda podemos acreditar na força da juventude, podemos acreditar na força dos nossos irmãos que, mesmo na diáspora, ainda olham para Angola como um campo em que poderá se cultivar ervas e coisas produtivas, em que a terra ainda poderá nos garantir coisas melhores. Então, o nosso país é um país ainda que tem uma juventude promissora, e sem apostar na juventude,
não poderemos ter um futuro para esta Angola melhor ou tal qual nós esperamos. Irmão Batista, será que a juventude angolana tem voz na vida política e social do país? Essa é uma pergunta muito desafiadora e difícil, porque nós vamos olhar em várias vertentes. Se nós falarmos que a juventude angolana tem voz, nós estamos a admitir que a democracia em Angola é um mar de rosas. Porque se nós falarmos de ter voz, estamos a falar de democracia. E democracia é quando o poder está na mão do povo. Mas mesmo assim, o poder está na mão do povo. Não menospreza ou não vai denegrir o trabalho da governança desse país. Então, a democracia não se cinge em dizer que este é um país livre e democrático. A democracia ela não é teórica. A democracia é prática. A democracia é vivida. E não só vivida, ela é entendida e é acolhida. Então, quando nós estamos a falar realmente de a juventude ser ouvida na vida política do país, nós estamos automaticamente a dizer que a juventude consegue influenciar as tomadas de decisões dos nossos líderes políticos para suprir necessidades básicas do nosso país. Então, é uma questão muito profunda. De alguma forma, os jovens conseguem falar pelas redes sociais, por vídeos, podcasts. Tem aí alguns outros meios, campos em que os jovens são presenteados com aquilo que lhes é de direito. Estou a dizer presenteados com aquilo que lhes é de direito. Então, nós não podemos aceitar que algo que nos é próprio nos seja entregues como presente. E nós devemos acreditar que a democracia, ou seja, a liberdade da fala no nosso país, deve ser um direito nosso. Nós temos que ter um direito de falar. Temos que ter um direito de olharmos para as questões políticas do nosso país como nossa responsabilidade. E quando nós temos essa visão, nós conseguimos fazer frente aos impasses que fazem com que os jovens não tenham voz, com que a visão da juventude não seja ouvida. Então, como nós vamos guiar, ou como o país vai ser transformado ou melhorado se a juventude que pode trabalhar e exercer funções com a força ativa que move uma determinada sociedade não tem voz. A juventude não consegue falar. Quando ainda nos passam a visão de que não fala política. Então é duro, é complicado olhar para essa realidade. De alguma forma, nós estamos a caminhar para uma dinâmica, porque estamos a ver que muitos jovens estão a estudar também e estão a ser bem treinados para falarem sobre política, para falarem sobre o estado real do país. Mas mesmo assim, muitos ainda são calados. Muitos ainda não são ouvidos. Então, e se por acaso eles quiserem falar ou mostrarem o seu parecer, alguns ainda podem ser ofuscados, afastados, muitos ainda até são proibidos de exercerem algum tipo de função ou atingirem alguns cargos por conta da fala, que é algo que seria visto como direito de um cidadão. Então, Angola precisa trabalhar para que a democracia ou a liberdade da fala seja algo não só dito, não só tangível na Constituição, mas que seja realmente algo vivido e algo sentido pela própria sociedade, pelo próprio angolano. Porque, na verdade, Hamilton, se eu ainda tenho receio em falar sobre política, eu não tenho liberdade de expressão. Se eu ainda tenho receio de falar sobre aquilo que eu vejo sobre a condição real do nosso país, eu ainda tenho problema de democracia. Eu ainda não sou um povo democrático. Eu ainda não emanei da democracia para fazer com que ela realmente exista. Então, aí nós começamos a olhar que, a nível do nosso país, ainda precisa-se muitos processos para você fazer uma determinada manifestação, por exemplo. É necessário cumprir alguns mecanismos que são por vezes, muito burocráticos. Então, o povo precisa falar, o povo precisa apresentar a sua visão do país.
aquilo que sento que poderia melhorar as condições das pessoas. Então, se tivermos essa inclusão social por parte da juventude, acredito que muita coisa poderia mudar, porque a juventude não é só vaidade, a juventude não é só ilusão, e a juventude angolana não é só dança, como se diz por aí, que a juventude angolana só sabe dançar. Nós temos jovens que estão a dar no duro para a área técnica profissional, temos jovens que estão a dar muito duro para a área da contabilidade, para a área da saúde, temos jovens que estão a dar muito duro para a agricultura ou a agronomia, temos jovens que estão realmente dispostos para fazer com que, de alguma forma, a diversificação econômica e a dependência desse país seja mesmo diversificada. Mas, de alguma forma, existem algumas barreiras. Estas barreiras, como já dissemos no princípio, são estruturais. Então, existem coisas que, a partir de cima, precisam ser revistas para que estejamos leves, porque ainda é um pouco duro enfrentar algumas realidades a nível do nosso país. Diante dessa realidade, Bruno Batista, nós vemos hoje o número de estudantes de angolanos, jovens angolanos, são formados fora. Depois de formados, já não querem mais regressar para o país. Quais são as políticas que o Estado deve fazer para poder segurar esses talentos, esses quadros que são formados fora e não têm desejo de vir aqui em Angola? Como é que devemos fazer? Olha, tem um caso também que tem que se ver, que é a forma como eles foram para fora. Há pessoas que, através do orgulho e da decepção, dizem que eu dei no duro, consegui, conquistei e vou viajar para Canadá, para Portugal e para um outro país da Europa ou para as Américas, porque eu consegui, fui, como se diz, apanhei a casola, estou embora. Por quê? Porque ele sentiu que deu no duro e não tem nenhum compromisso com a pátria, porque a própria pátria não o acolheu, não soube o valorizar, então ele foi à procura da dignidade, foi à procura do ganha-pão e conseguiu uma oportunidade para sair do país. E ele lá conseguiu e ele já não quer voltar. E há outros, Hamilton, que mesmo por via de bolsa do país, eles depois de algum tempo eles olham para o andamento da sociedade em Angola ou das políticas que Angola tem usado para formar, para incluir os quadros. Ele vê que não, eu já conheço sobre essa realidade, eu não consigo me rever, não consigo me sentir acolhido para uma realidade assim, enquanto eu tenho um conhecimento tão forte quanto isso, quanto aquilo. E quando se vê que o nível de vida é mais fácil para estar num outro país, ele consegue adquirir um emprego de forma fácil e indo custear as suas despesas. Então ele sente que não tem nenhuma responsabilidade com a pátria, eu não tenho por que voltar, porque já não me vejo a viver a mesma vida que vivia antes. E mesmo aqueles que estão formados, olha para a realidade deles, olha para aqueles que saíram, por exemplo, Portugal, da Rússia, Canadá ou dos Estados Unidos da América, mas trabalham em alguns sítios que eles próprios reclamam, mas de alguma forma sentem que não deveriam trabalhar aí, que deveriam ter algo melhor. E eles conseguem encontrar ou conseguem ver algo melhor aonde eles se formaram. E eles acostumaram tanto a isso. Então, antes de olharmos ainda para a vinda deles ou a vinda dos nossos irmãos que estão na diáspora, nós também devemos olhar para como eles saíram. E qual o sentimento deles ao saírem, porque também é muito importante. E isto vai ditar muito a permanência deles, ou com a permanência deles do compromisso em voltar à pátria, ou em permanecer lá. Porque as políticas deveriam ser mais inclusivas. E os jovens se sentem excluídos. E, como falamos aqui há pouco, a liberdade de expressão, a pouca visibilidade, a pouca confiança que se tem para a juventude, porque atualmente dizem que a juventude é só álcool, é só dança, a juventude é só festa, a juventude é descompromissada com o futuro, e na verdade não é nada disso, não é nada disso. A juventude está mesmo frustrada, a juventude está ofegante, quase que não se vê o fôlego a ser tão aceito como um ser vivente, porque nós só
respiramos porque precisamos respirar, não respiramos porque vivemos, na verdade. Porque quando se fala de viver, está-se a falar de condições de vida. Então, as condições de vida, quando não são observadas, então não temos um povo sadio, não temos uma consciência da juventude estável. Então, o nosso país deveria procurar políticas que pudessem incluir a juventude. E isto parte muito também da diversificação econômica. Quando se tem uma diversificação, as abrangências para enquadrar pessoas são muito mais visíveis, são muito mais tácitas. E isso de alguma forma vai atrair investidores. Investidores tanto por fora, tanto investidores cá dentro de Angola. Então, é uma questão, já estamos a falar de pontos mesmo estruturais, estamos a falar de pontos que precisam ser revistos de uma forma que olhe a longo prazo, porque nós temos muita coisa no nosso país que é a um prazo muito curto e nós não precisamos disso. Precisamos de políticas sustentáveis, precisamos de empregabilidade, precisamos de espaços diversificados no nosso país para as pessoas terem condições de pensarem e desenvolver. Porque se nós continuarmos numa sociedade em que pensar é difícil, ou eu vou pensar em projeto que vai daqui a longo prazo ser concluído, ou vou pensar em algo mais imediato. Eu poderia olhar para o telefone de alguém aí e levar o telefone. Porque eu sei se eu vender esse telefone a uns 20 mil. E olha, e há pessoas que, Hamilton, vendem um telefone muito caro, ou seja, que compram um telefone muito caro, e o humilhante vem e vai roubar o telefone e vai vender muito barato, porque ele só quer despachar e comer. É a única urgência que ele tem. Então, nós estamos a olhar para isso de uma forma muito leviana. E ainda assim vamos vir e dizer que as políticas devem ser, ou seja, as sanções ou as penas têm que ser mais profundas. Tá bom, mas nós devemos olhar para algo. As penas que devem ser aplicadas para o furto, para as outras situações que de alguma forma são resultado da degradação moral, nós temos que ver aquilo como não uma questão de atingir ou de bater de frente com as consequências, porque tem causas. Podemos aplicar penas muito duras, mas de alguma forma, mesmo diante das penas duras, o povo vai continuar a roubar, o povo vai continuar a procurar subterfúgios, porque vão dizer, tá bom, roubei, não me apanharam. Não me apanharam de forma alguma, vou continuar roubando até que me apanhem, enquanto as pessoas estão a ser prejudicadas. E as penas continuam a ser cada vez mais altas. É bom até que as penas sejam altas, mas temos também que ver a condição do povo. Olha, eu recentemente vi um vídeo, não sei qual é a área de Luanda, em que, se é Luanda agora através dessa divisão administrativa, sim, não sei se agora, digamos, uma província, mas os jovens diziam, nós estamos a roubar, é porque não temos mesmo mais nada para fazer, é porque não temos mesmo comida, também queremos ter mesmo telefone, aquele telefone é caro, queremos também andar com um relógio na tela. Não achas que isso é uma desculpa? Isso pode ser uma desculpa, mas também pode ser um grito de socorro. Sim, mas porque é como falamos, nós vemos angolanos que vêm do interior aqui, que trabalham, que fazem alguma coisa, tanto de Benguela como do banco, muitos jovens. E há jovens que não são criativos, há jovens também que não são sonhadores, há jovens que são preguiçosos, há jovens, tem muitos bons jovens em Angola que gostam de lutar, gostam de trabalhar, gostam de criar. Sim. Mas também há aqueles que se aproveitam, que são preguiçosos, que não querem fazer nada. Não é uma questão também de oportunidade, porque eu acho que o caminho do roubo não é o melhor caminho. E nunca foi o melhor caminho. Não é o melhor caminho. Nunca foi. Delinquência, assim, o caminho da delinquência nunca foi um caminho promissor, nem um caminho justo, nem agradável. E nós não estamos a dizer que ele tem que ser um caminho bom. É repugnante, é reprovável toda essa via para poder adquirir alguma coisa. Mas o que nós estamos a falar... Mas não achas que a fala deles é errada? A fala deles também deve ser analisada em dois aspectos, Hamilton, porque eles estão a dizer, nós roubamos por isso. Não estamos a dizer que eles estão certos, eles estão errados, tem que ter alguma punição. Sim. Mas o que está na causa disso? Hamilton, mesmo diante de uma casa, um pai vai criar filhos.
Há filhos que diante da dificuldade, eles vão poder se manter através dos ensinamentos que o pai deu para os filhos, para os seus filhos. Mas também há outros que mesmo em casa, o pai guardou um dinheiro, mas o pai sabe que não quer nos dar, ou seja, que nós estamos a passar fome e não quer. Ele vai ir de alguma forma, isso por quê? Porque, Hamilton, nós, olhando para a questão, por exemplo, cristã, nós somos pecadores. E a natureza pecaminosa faz parte do ser humano. Então, o homem é inclinado ao pecado. E este dá ocasião ao pecado. Sim, dá ocasião ao pecado. Mas quando se vê, por exemplo, uma oportunidade de poder saciar os desejos da forma, a pessoa vai inclinar. Nós estamos a falar de uma questão de comportamento. Sim, sim. Não é certo as pessoas terem a prática do roubo e não estamos a defender e não podemos defender nenhuma prática que desestabiliza a sociedade. Nós estamos a dizer que essas coisas são consequências de alguma coisa que foi causada. Então, é difícil, Hamilton, eu diante de uma situação, é difícil, não é impossível, diante de uma situação de miséria, eu pensar em uma outra coisa senão comida. É complicado você levar um bebê à escola quando ele tem fome. Ele não vai assimilar. Então, é necessário que também consigamos perceber que as situações que temos vivido são consequências porque alguma coisa causou. Então, o jovem dizia, nós só precisamos de alguma coisa, só precisamos que venham, organizem as nossas ruas. Eles vão procurando várias falas, por exemplo, organizem as nossas ruas, precisamos que nos deem, eles nos prometeram alguma coisa e não cumpriram. Então, eles estavam a dizer alguma coisa. Eles estavam a tentar justificar um erro que não poderia ser justificado. Mas também é necessário olharmos que políticas o nosso governo está a traçar para a juventude. E será que eles estão a ser mesmo enquadrados? Será que eles estão a ser apreciados? Então é necessário nós entendermos isso. É necessário entendermos isso. Porque, Hamilton, é muito complicado quando jovens olham para situações de menosprezo como um subterfúgio. Então, você já é menosprezado, você já é alguém denegrido pela sociedade. Então, você vai, de alguma forma, abraçar essa mesma sociedade. Você está preocupado em angariar dinheiro para si, está preocupado em se sustentar. E muitas vezes, através do imediatismo, a mente humana não quer saber dos padrões sociais. A mente humana ele quer romper simplesmente por causa do imediatismo. Ele quer simplesmente adquirir aquilo que ele deseja. E isso não é uma questão de propósito, é uma questão de plano de vida. Isso é uma questão de emergência. Ele está a procurar alguma coisa apenas para um momento. Isso é imediatismo. Ele não quer passar por processos. Ele não quer construir, ele não quer desenvolver. Ele só quer adquirir aquilo que lhe é de direito. Através daquilo, do sentimento de obter o que lhe é de direito, ele acaba por tirar o que é de direito de outra pessoa. Então, o que acontece é, ao invés de nós procurarmos forma de saciarmos a nossa fome com outros recursos, nós tiramos recursos dos outros. Ou seja, dois povos, ou seja, um povo a comer o próprio povo. Ou seja, um angolano a prejudicar o outro angolano. Porque um outro angolano maior prejudica o outro angolano menor. Então, os menores vão comendo-se. E é uma das coisas também, por exemplo, que aconteceu em tempo de fome. Só para vermos como é que a fome é obscena mesmo. Existem algumas passagens na Bíblia de duas mulheres que elas, que elas disputavam por filho. Ainda é um outro caso em que duas mulheres não tinham nada para comer. Então elas disseram, hoje vais comer o meu filho e amanhã vamos comer o teu filho. Vamos temperar, fazer um deserto e pronto, vamos saciar a fome. Porque existia uma fome tal qual ninguém poderia suportar. Então, a fome não é amiga da moralidade. Em questões psicológicas e comportamentais, ela não consegue lidar com a fraqueza da fome. A mente não consegue muitas vezes subsistir
há uma situação em que o estômago não consegue lhe capacitar ou lhe dar aquele vislumbre de um mundo melhor ou um mundo mais alegre para si, porque ela vê que não tenho como, eu posso pensar muitas coisas, mas não vou conseguir resolver, não tenho energia, não tenho forças. Então as mulheres dividiam os filhos, mas quando chegou na vez de outra mulher, a outra não aceitou, foi, levou ao rei, disse que não, ela quer comer meu filho, mas ela tinha comido o filho da outra, já estava saciada. Então é aquilo que muita gente diz, a dor só está na vida do outro. Quando você tem fome, você não consegue sentir que o outro também tem fome. Então, o que nós estamos a querer dizer é que uma sociedade em que as políticas não são viradas para uma economia sustentável, não consigo diversificada, que é mesmo a expressão para sustentável também, então nós não conseguiremos olhar para uma sociedade com um equilíbrio emocional, uma estabilidade moral. Então nós vamos ter sempre decadência e é muito duro enfrentar essa realidade no nosso país e nos outros países a nível da África. Irmão Batista, temos uma pergunta de uma ouvinte da irmã Nair. Acho que essa pergunta é semelhante àquela que nós já fizemos. Como os jovens devem encarar as políticas do nosso país? Ok. É importante, sim, que o jovem tenha uma visão, um vislumbre sobre as políticas do país, mas as políticas do país têm que ser políticas que precisam ser encaradas, porque nós estamos a falar aqui de políticas que tenham algum interesse para a juventude, porque os jovens só vão olhar para aquilo que lhes interessa. Então, e como nós devemos olhar? Essas políticas devem ser analisadas. O olhar que a juventude, o olhar que nós, irmãos angolanos, devemos fazer ou devemos ter diante das políticas que o nosso governo tem implementado, nós devemos apreciar e devemos entender e analisar. Devemos fazer um estudo das políticas. O primeiro comportamento que nós devemos ter é este. Devemos analisar, avaliar e entender com que fim ou porquê dessa política, para que dessa política e como essa política vai nos ajudar. Essa deve ser a visão da nossa juventude, porque se nós não entendermos o que é política ou o que está a ser implementado, nós vamos ser entregues à sorte. E muitas vezes essas políticas podem não dizer aquilo que realmente a sociedade precisa ou que a juventude precisa. Então a juventude precisa também se posicionar, precisa entender. Por isso é que a questão da formação é muito importante. Se nós já não temos meios tão sofisticados e melhores para podermos adquirir uma formação, um conhecimento amplo, então devemos procurar caminhos de fazermos com que caminhos dignos, fazer com que este esclarecimento sobre sociedade, sobre política, sobre vida, projeto, sejam evidentes em nós, porque nós não podemos simplesmente dizer que o país está mal, e nós continuarmos assim, porque se algo estiver mal, nós devemos procurar também por nós mesmos formas de fazermos alguma coisa se tornar diferente, não só por nós, mas também pelas outras pessoas que estão ao nosso redor, que sentem a mesma dor que nós sentimos. Então, a juventude angolana precisa se capacitar, nós precisamos investigar, precisamos estudar. Mas agora vai ver a pergunta, vamos investigar como se não temos emprego e também não temos dinheiro para pagar a internet e muitas outras formas. Mas de alguma forma nós conseguimos fazer alguma coisa. É como se diz, a água procura sempre um caminho para passar. E o que nós devemos fazer é procurar caminhos dignos. Então, para fazermos o quê? Para podermos ter uma mente esclarecida e entendermos, porque de alguma forma nós seremos usados como instrumento para a vontade alheias. Então nós devemos entender que a capacitação muitas vezes não vai vir através de um diploma e nós não podemos nos assegurar simplesmente num certificado de mérito de que terminamos a universidade. Nós precisamos investir cada vez mais em nós e no conhecimento que atualmente muita gente, como tem a oportunidade de estar na internet, no WhatsApp, no Facebook, ver vídeos, passando vídeo, poderíamos estar a investir em conhecer também sobre políticas do nosso país, o que é que os nossos governantes estão a planear daqui para 2020, 2030, daqui para 2029. Então nós poderíamos, se calhar, procurar formas de saber para quê? Para que nós tenhamos uma visão ampla. E se nós tivermos esse comportamento, Hamilton, eu acredito que nós poderíamos saber encarar. Então não vou falar como
a juventude pode encarar as questões políticas do nosso país sem que ela saiba de que questões políticas está a se tratar. Alguém que vive na sociedade angolana, mas não conhece, não tem domínio de nenhuma coisa da parte da Constituição da República de Angola, é um cidadão que de alguma forma está à mercê de qualquer política, porque ele não sabe defender-se. Ele não conhece as políticas do país, ele não conhece os seus direitos nem os seus deveres, ele não tem como se defender diante de uma situação complicada. E ele dizer que quem é angolano e não conhece nem um pouco da Constituição não poderia ser angolano, porque ser angolano quer dizer saber das políticas, conhecer a cultura e de alguma forma estar importado com algumas coisas que acontecem no nosso país ou com o que está a acontecer com o nosso país. Então, dizer que nós, como juventude, precisamos primeiro entender, conhecer e analisar as políticas que estão a ser implementadas. E através disso nós poderemos ditar o nosso procedimento, se é aceitarmos as políticas, rebatermos diante das políticas, porque rebater é normal, todas as sociedades têm oposições, todas as sociedades têm manifestações diante de alguma coisa que ele sente-se ou que não se revê. Então, isso, análise, apreciação e a crítica que vai se fazer sobre essa política é que vai ditar o comportamento, se é para a aceitação, se é para a negação. Então, é desse jeito que poderíamos talvez encarar as políticas do nosso país. Irmão Batista, temos mais uma questão. O que é que motiva hoje os jovens a lutarem diante das dificuldades, diante da crise, diante do número elevado de desemprego? Hamilton, além do sofrimento, além da dor, além do desespero que muitos jovens sentem, os jovens ainda têm um sonho, os jovens ainda têm um propósito, os jovens ainda têm uma meta a atingir. Então, a família motiva, a fé cristã motiva, o pensamento lógico e a realidade que os outros países vivem também de alguma forma motivam os jovens a procurarem meios para poderem realizar sonhos e planos. O que motiva muitas vezes também é a sensação de estar bem, de ser valorizado, de ter dignidade, porque não existe ninguém que queira viver numa sociedade onde não é aceito, numa sociedade onde não se sente digno. Então, a dignidade, ela, de alguma forma, ela fala muito profundamente no coração do ser humano. Então, ninguém fica num lugar em que não se sente bem. Ninguém fica num sítio em que se sente menosprezado. Então, só o grito da nossa própria, do nosso sentimento de dignidade nos fará irmos atrás das coisas que nós precisamos para nos fazermos presentes diante da sociedade. Porque há pessoas que não se revêem, há pessoas que de alguma forma vivem a vida a criticar. Por quê? Porque há aquele sentimento, Hamilton, eu não sou tido nem achado, eu não sou visto diante da sociedade, porque mesmo tendo a formação que tenho, alguém que não tem a mesma formação que eu, por ter um link ou por ter um tio, um padrinho na cozinha, que é uma febre praticamente. Eu estudei, mas ele não estudou o que eu estudei, mas ele está aí num cargo que eu poderia estar. Às vezes não tem as qualificações. Às vezes não tem as qualificações que eu tenho, mas ele está num lugar de prestígio onde eu também poderia estar. Então a pessoa não se sente uma pessoa digna, uma pessoa que mereça, uma pessoa que vale alguma coisa nessa sociedade. Então, por isso é que muita gente sai do país, muita gente procura viver. Isso não é só em Angola. Até muitos portugueses saem de Portugal para ir em outras áreas do... O mesmo está acontecendo com o Brasil, muitos brasileiros vir para Portugal. Exatamente. Então é por falta de oportunidade, outros para garantirem a sua dignidade, para valorizarem-se, para sentirem que na verdade eles têm algum valor na sociedade e conseguem contribuir. Porque o que faz isso, Hamilton, é acreditar num país que, mesmo diante da dificuldade, os jovens têm sonhos, os jovens têm projetos, têm planos, os jovens querem crescer, querem ajudar, querem fazer as outras pessoas crescerem também. Então, não temos só jovens gananciosos, temos jovens também que têm coração, que têm amor, jovens que não são apáticos à sociedade ou à realidade de muitos outros irmãos. Então,
nós ainda conhecemos jovens com muito bom caráter e que de alguma forma precisam ser respeitados, precisam ser enquadrados, precisam ser acolhidos na sociedade. Por isso é que eles ainda lutam, por isso é que muitos jovens ainda têm planos, muitos jovens ainda criam projetos, porque sabem que de alguma forma, se eu tão somente escrever, criar uma ideia para ajudar a minha comunidade, para ajudar o meu bairro, de alguma forma eu vou agregar, eu vou ser uma pessoa que não está só a olhar para mim, para si mesma, mas está a olhar para as outras pessoas. Porque é aquilo que você fala, o bulto, eu sou porque tu és. Então, o outro... Exatamente. Então, nós precisamos olhar os outros como sendo o reflexo daquilo que nós somos. Porque muitas pessoas podem produzir ou reproduzir aquilo que nós produzimos para elas nesse caso. Então, o sentimento que nós temos e compromisso que temos para a sociedade deve ser tão amplo ao ponto de as pessoas sentirem-se acolhidas e os nossos projetos devem ser mais acolhedores e o nosso governo deve ser um governo mais virado também para a juventude. Então, a juventude precisa também ser ouvida, precisa ser acolhida. Para considerações finais, estamos nos últimos minutos. Considerações finais, estamos na reta final. O nosso debate aqui foi um debate muito, acredito que de alguma forma tenso e provocador, porque falamos aqui de algumas coisas que talvez poderíamos aprofundar muito mais em questões políticas, econômicas, mas de alguma forma falamos assim com uma certa superficialidade, porque entendemos que são assuntos muito longos, mas de alguma forma o nosso povo é um povo que tem um histórico sofrido. Atualmente a juventude angolana, o povo angolano ainda continua sofrendo, mas nós ainda temos uma esperança. A esperança é que alguma coisa, uma luz lá ao fundo da escuridão possa brilhar. E a juventude angolana tem sonhos, tem projeto. A juventude está a formar-se. Muitos jovens estão a procurar meios. E a imigração não pode ser vista como uma desistência à pátria. Deveria ser vista através das nossas entidades máximas como uma fonte de mudança, como um meio para a transformação. E se nós abraçarmos os nossos irmãos na diáspora, se nós abraçarmos os nossos irmãos dentro do nosso país, se nós procurarmos políticas que olhem para o desenvolvimento econômico sustentável, isso é, a longo prazo, projetos que criam de alguma forma impacto de transformação social, então nós teremos, na verdade, uma sociedade, uma juventude compromissada com o próprio país, porque o próprio país respeita o próprio cidadão, a própria governança entende que o cidadão angolano precisa ser valorizado e os meios devem ser claros. Não precisamos de meios muito burocráticos, não precisamos de meios que de alguma forma dificultam. Nós podemos ter assim um projeto e nos criarem vários caminhos e os meios para fazer com que esses projetos sejam aprovados sejam muito longos e demorados, o que pode atrasar também a imaginação que a pessoa tem sobre a realização do plano que a gente pode criar. E este plano não é um plano que vai olhar simplesmente para mim e a minha família, vai olhar para os outros cidadãos angolanos, os outros irmãos dentro da pátria. Então, Angola ainda é um país de esperança. Nós ainda temos vida. E tal como os americanos dizem, God bless America, nós também dizemos Deus abençoe Angola. Foi um prazer. Foi um prazer, amigo. Obrigado.